Seja bem-vindo ao canal Nirvana Atômico. Aqui é o Carlão, camarada que acompanha a sua aprendizagem. Não sou professor, eu sou um facilitador. Não é isso? A gente está sempre aprendendo. A cada vídeo a gente aprende um pouco. Vamos lá? Número 1. Assinale a alternativa que analisa corretamente a função sintática. Trabalharemos nesse vídeo função sintática, análise sintática ou sintaxe. A função sintática de Diná, no trecho, fala a verdade, Diná. Já comeste um morcego? Comer um morcego e destruir o mundo, né? Pegar a Covid. Mas isso aqui está no texto, não tem nada a ver com o que está rolando. Observe. Fala a verdade, Diná. Já comeste um morcego? Eu vou mudar o jeito com que eu falo essa oração. Ô, Diná. Diná. Fala a verdade, Diná. Observe que eu estou chamando a Diná para depois passar o discurso, para depois passar a mensagem, para depois falar aquilo que eu quero falar com ela. Então, fala a verdade, Diná. Dessas opções, Diná é um vocativo. Vocativo é aquele que chama. O vocativo anda juntinho com o aposto. O aposto explica, o vocativo chama. Então, letra B, vocativo, e lendo a letra B. Vocativo para quem o discurso é dirigido. Correto? Letra A, sujeito que pratica a ação de falar. Diná não pratica essa ação, ela recebe essa ação. Letra C, sujeito que pratica a ação de comer. Aqui ela está sendo questionada sobre o comer. Palavra que complementa o sentido de falar, completando o seu sentido. Seria complemento verbal, objeto direto, objeto indireto? Não pode. Letra E, palavra que complementa o sentido do nome verdade. Complementa nome, complemento nominal? Também não é. Então, realmente, ficou letra A. Lembrando que nós temos dois amiguinhos que andam juntos, que é o aposto, que explica, e o vocativo, que chama. É muito comum vermos nessas questões sobre aposto uma pegadinha no vocativo. E nas questões do vocativo, vermos uma pegadinha para aposto. Então, atente-se para essas duas amiguinhas. Vou deixar aqui essa ilustração. 2. Sobre os conectivos em destaque no excerto que segue, o que é um excerto? Excerto é um pedaço de texto. Ok? Assinale a alternativa correta. Aprende, pois, logo de saída para a grande vida, a ler este livro com um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu modo, pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade. Vamos resolver esse exercício, essa questão por aqui. A alternativa correta sobre o pois. Quando o pois vem demarcado por vírgulas, observe, olha lá, ele é uma conjunção conclusiva. Quando ele apresenta a vírgula somente anteposta à sua posição na oração, ela é explicativa. Vamos ver? Letra A, ambos têm função explicativa. Errado. A primeira ocorrência estabelece uma relação de causa, a segunda de consequência. Errado. A primeira estabelece uma relação de conclusão, a segunda de explicação. Correto. A primeira ocorrência estabelece uma relação de explicação, a segunda de conclusão. Errado. E essa daqui poderia ser a pegadinha, né? Vou botar em vermelho, olha. É o contrário da C.
E letra E, ambos têm função conclusiva, não posso por causa da vírgula. Tá? Então, as letras C e D, elas estão invertidas. Um cuidado especial com as letras C e D. Número 2, letra C. 3. Apesar do seu jeito esquisito, era amada por quase todos. O trecho em destaque representa, em relação à frase seguinte, olha o destaque, apesar de, ele parece muito com o mas, com o porém, com o contudo, entretanto, mas ele é especial, apesar de, ou apesar, ele é concessiva. O que é isso? Eu tenho esse jeito esquisito e sou amada por quase todos. Quando eu tenho uma conjunção adversativa, eu tenho um contraste que limita a ação da oração. Ele chegou, mas estava atrasado. Então eu tenho um contraponto. Aqui o contraponto é aceito. Tem o jeito esquisito e era amada por quase todos. Bacana? Na adversativa você perceberá que eu tenho duas situações e uma se contrapõe à outra. Chegou ao concurso, mas estava atrasado. Esse mas estava atrasado atrapalhou o chegou ao concurso, o que não acontece aqui. Número 3, letra E. Número 4. O termo em destaque no trecho não se contava, porém, quando havia perdido tudo, não poderia ser substituído sem alteração de sentido por. Ora, acabamos de falar sobre esse lance. Porém, é uma conjunção adversativa. Então, eu preciso trocar essa conjunção adversativa por outra conjunção adversativa. Porém, olha a sequência. A gente memoriza, né, as conjunções adversativas. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, vou retirar essas letras, por não poderia ser substituído. Estou procurando a errada. Não poderia ser substituído por portanto. Portanto, aqui funciona como uma conclusão, ok? E as letras A, B, D e E funcionam como adversativas. No número 3, nós fizemos as concessivas contra as adversativas. Número 4, fizemos a conclusiva contra as adversativas. Número 4, letra C. Número 5, a importância da segurança do trabalho é imensurável. O termo em destaque tem a seguinte função sintática. Função sintática é a análise sintática. Quando eu pego uma questão dessa que pede a função sintática de alguma coisa, o melhor caminho é optarmos pela marcação do verbo. Qual que é o verbo? É o é. Vou marcar aqui, ó. Vou até aumentar. O verbo é. O verbo é um verbo que pertence aos verbos de ligação. E os verbos de ligação têm a função de ligar o núcleo do sujeito a uma qualidade. A importância da segurança do trabalho é imensurável. A importância é imensurável. Falando nisso, o que é imensurável? Imensurável é que não pode ser medido. Ok? Então, a importância da segurança do trabalho é imensurável. Olha o verbo de ligação, aqui. Olha a qualidade aqui e olha o sujeito aqui. Em especial, o núcleo do sujeito, que é imensurável. A importância da segurança do trabalho. Se eu pegar a palavra principal, a importância, se eu pegar pelo núcleo do sujeito,
além disso, com o nexo, com a lógica proporcionada pelo sujeito, eu vou ficar até aqui, ó. A importância da segurança é imensurável. O núcleo principal, a importância, é imensurável. Portanto, trata-se de um predicativo do sujeito, porque eu tenho um verbo de ligação e, após esse verbo de ligação, uma qualidade para o sujeito. Número 5, letra A. Número 6. Considere a estrutura do seguinte fragmento retirado do texto. Há algum texto por aí. Se ela houvesse dito que tinha ido ao inferno, bem, em seguida marque a alternativa que traz a análise correta. Pelo que eu vi aqui nas letras, eu estou buscando um período composto. As letras A, B e C. E na letra D está procurando, ou está falando, que é um período simples. Vamos ver. Se ela houvesse dito, para achar período composto ou período simples, eu tenho que procurar verbo. Se ela houvesse dito, observe que eu tenho dois verbos. Esses dois verbos, houvesse e dito, eles formam uma locução verbal. O período simples possui um verbo. O período composto possui dois ou mais verbos. Eu não posso falar que esses dois verbos constituem duas orações, porque isso aqui é uma locução verbal. E nós vamos encontrar aqui, olha, se ela houvesse dito que tinha ido ao inferno, tinha ido, eu vou encontrar outra locução verbal. Então eu tenho duas locuções verbais. A locução verbal, formada por dois verbos, repetindo, não forma um período composto, um período simples. Então eu tenho uma oração aqui, se ela houvesse dito, e outra oração, que tinha ido ao inferno, vírgula, bem. A locução verbal é formada por um verbo auxiliar, este, com um verbo significativo, este. Verbo auxiliar aqui, significativo aqui. O verbo auxiliar indica tempo e o verbo significativo indica a ação verbal propriamente dita. Então, ficou letra A, formado por duas orações. Pronto, vamos excluir as outras. Muita atenção com a locução verbal. E quando ela ocorrer, basta observarmos a disposição. O segundo verbo aqui, ó, assume a forma nominal do particípio. Número 6 ficou letra A. Número 7. No geral da cozinha, arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. Esse aqui é da minha região, um pedaço de toicinho. Ao analisar sintaticamente a oração, deve-se classificar seu sujeito como, geralmente, ou, na maioria dos casos, ou quase sempre, quando vamos em busca de um sujeito, nós marcamos o verbo. Pronto, marquei o verbo. Porém, nesse caso, eu preciso notar a presença do se ao lado do verbo. Eu preciso, além disso, olhar a transitividade desse verbo. Quem arruma, arruma alguma coisa. Arrumou o quê? Então, eu preciso observar, por fim, que trata-se de um verbo com o se ao lado, com uma voz passiva sintética, ou na voz passiva sintética. Vamos passar para a voz passiva analítica. Mantas de carne seca e pedaços de toicinho eram arrumados. Fazendo assim,
eu vou encontrar um sujeito. Mantas de carne seca e pedaços de toicinho. Observando ainda que eu tenho esse e no meio, transformando o sujeito em um sujeito composto. Olha aí. Muita atenção para a voz passiva sintética, em que o verbo apresenta a transitividade direta e ele vem com o seu se ao lado. Para descobrirmos o sujeito, passamos para a voz passiva analítica. E aí analisaremos se trata-se de um sujeito simples ou de um sujeito composto. Número 7, letra D. Número 8. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo. A articulação das orações do período expressa uma ideia de período. Olha, articulação das orações do período. É um período composto, porque eu tenho mais de uma oração. Quando estava, um verbo aqui, veio, outro verbo aqui. Observe que os verbos estão separados. Não é uma locução verbal. São verbos que determinam a ação verbal em períodos distintos. Essa articulação será marcada pelo quando. Quando estava do tamanho de um palmo. Neste tempo estava do tamanho de um palmo. Então, tempo, letra A. É uma questão que não pediu uma função sintática da conjunção, mas falou-se sobre a articulação expressada por uma ideia de, ok? Então, essa conjunção é uma conjunção temporal, é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Número 8 ficou letra A. Número 9. Secaram as pequenas folhas. Pensei que fosse morrer, mas ele reagiu. Nessa frase, a palavra sublinhada pode ser substituída, sem perder seu significado, por mas deve ser substituído por uma outra conjunção de mesmo quilate para que a oração não perca o seu significado. Mas, porém, entretanto, todavia, olha, por conseguinte não é, portanto não é. Observa a discrepância entre as possibilidades. Por isso não é, porque não é. Sobrou a letra B. Entretanto, é uma conjunção coordenativa adversativa. Número 9, letra B. Número 10. Após a leitura do fragmento, a imensa quantidade de crimes cometidos contra as mulheres e os altos índices de feminicídio apresentam justificativas suficientes para a implantação da Lei 13.104/15. Assinale a alternativa que justifique a concordância do verbo destacado. O verbo está aqui, já está destacado, vou botar mais realce. O verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito ou com a expressão nominal mais próxima. Quando eu falo expressão nominal mais próxima, eu falo de concordância por aproximação. O verbo está flexionado no plural, ok, correto, concordando com o sujeito simples
a imensa quantidade de crimes cometidos contra as mulheres. Eu tenho um pedaço do sujeito aqui e outro pedaço aqui. Então, o sujeito aqui não é simples, o sujeito é composto. Então, letra A está errada. Letra B. O verbo está flexionado no plural, concordando com o sujeito composto mulheres. Isso aqui é um sujeito composto? Isso aqui é um termo isolado na oração. Letra B está errada. Letra C. O verbo está flexionado no plural, concordando com o sujeito simples mulheres. Nossa, outra possibilidade inviável. Letra D. O verbo está flexionado no plural, concordando com o sujeito simples justificativas. Também não. Quando a gente resolve aqui em cima, aqui para baixo fica simples, não é? Olha, eu tenho um pedaço de um sujeito aqui e outro pedaço aqui. São dois pedaços, olha. Eu tenho a imensa quantidade e os altos índices. Esses dois apresentam. Letra E. O verbo está flexionado no plural, concordando com o sujeito composto, a imensa quantidade de crimes cometidos contra as mulheres e os altos índices de feminicídio. Perfeito. Tranquilo? Essa aqui está muito tranquila. Número 10, letra E. Número 11. No período, para formar a equipe que competiu, foi necessário aplicar provas em todo o território nacional. O trecho sublinhado é classificado sintaticamente como: eu tenho um lance depois do necessário. Por instinto sintático, eu vejo assim: foi necessário o quê? Quando eu faço essa pergunta, o quê? Eu vou para o objeto direto. Mas eu preciso ter uma atenção especial aqui, porque a primeira coisa que nós procuramos numa construção sintática é o sujeito. Nós já temos, nessa oração anterior, um verbo. Vamos marcá-lo. Marcando somente o verbo, eu não consigo trabalhar em busca desse termo sublinhado, que vem aqui posteriormente ao trecho. Eu preciso perguntar assim, veja bem, que foi necessário? Que foi necessário? Que foi necessário? Aplicar provas em todo o território nacional. A pergunta que é que e a pergunta quem é que são perguntas do sujeito. Portanto, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Chamando novamente a nossa atenção para: identificou o verbo é insuficiente na ação sintática, o próximo termo a ser descoberto é o sujeito. Se eu começar a análise sintática errada, certamente eu terei uma análise sintática completa errada. Eu começo achando objeto no lugar do sujeito e daí para frente vai ser tudo errado. Tá? Então, muito cuidado nesse ponto. Número 11 ficou letra B. Número 12. Assinale a alternativa que classifica corretamente a oração subordinada do trecho. Quanto mais longe enxergamos, mais ao passado voltamos. Então, agora, sem olhar para as opções, eu vou pensar assim: quanto mais eu faço isso, mais acontece aquilo. Quanto menos eu faço isso, menos acontece aquilo. Quanto mais eu tenho essa proporção, mais eu tenho essa outra proporção. Essa questão nem merece muitos comentários, né?
o quanto mais, quanto menos. Percebe isso? Olha, mais e tal. E se tivesse mais, quanto mais longe, menos, aqui também seria proporcional. Porque eu diminuo, aumento, aumento, diminuo, aumento, aumento, diminuo, diminuo. Então, uma oração subordinada, adverbial, proporcional. Eu não estou riscando as outras não, né, cara? Olha, espero que não tenha dado problema para você aí, tá? Número 12, letra A. Número 13, a reescrita do trecho. Essas galáxias muito distantes estão se afastando aceleradamente de nós. Por isso, vemos sua luz sempre mais avermelhada do que deveria ser. Mantém o sentido original quando se substitui a expressão em destaque por. Vamos observar que por isso, olha, por isso ou assim, olha, logo, isso aqui é uma conjunção conclusiva. Já vou matar a questão, vou marcar a letra B, vou testar as outras. Olha que eu vou perder a lógica da mensagem. Essas galáxias muito distantes estão se afastando aceleradamente de nós porque vemos. Então, a causa dela se afastar é porque vemos? Não dá porquê. Todavia, vemos, adversativa, também perde o nexo. Consoante, ou seja, conforme vemos, parece que dá um efeito gradativo, né, de aproximação ou distância, também não. E não obstante, também não vai entrar, porque eu tirei o todavia, que é adversativo. Portanto, por isso aqui é uma conjunção conclusiva. Número 13, letra B. Número 14. As orações coordenadas e subordinadas estabelecem relação de interdependência ou de sentido pleno e independência sintática. Em qual das alternativas a seguir temos um período composto por coordenação? Coordenação, sentido pleno. Elas são interdependentes, ou seja, elas estão no mesmo período, têm uma relação sintática, mas são independentes. Letra A. Esperamos que você volte. Esperamos o quê? Que você volte. Essa oração completa a primeira. Então, a primeira é dependente da segunda. E na coordenação, eu tenho períodos independentes. Letra B. A irmã tinha culpa no cartório, mas o irmão pouco se importava com o veredito. Observe que a segunda oração é iniciada com o mas. Vamos retirar o mas e vamos ler as duas orações. A irmã tinha culpa no cartório. Pare aqui. Funcionou? Olha, a irmã tinha culpa no cartório. Entendi. Retire o mas. Leia aqui. O irmão pouco se importava com o veredito. Observe que eu tenho duas orações, esta e esta, independentes. Elas estão unidas pela conjunção adversativa, mas. É uma oração coordenativa adversativa, mas. Quando eu consigo ler duas orações e as duas têm lógica, retirando a conjunção, eu falo que se trata
de um período composto por coordenação. Então vamos retirar a letra A aqui, que eu não retirei. Letra C. Falam que as aulas começarão apenas em março. Falam. Falam o quê? Esse período aqui, esse pedaço, exige complemento. Olha, falam. Falam o quê? Se eu falar somente esse falam, vai ficar incompleto. Então, eles não são coordenados. Letra D. Queremos apenas uma coisa. Eu vou explicar que coisa que é essa. Quando eu explico, é aposto. E se eu tenho que explicar, ela é dependente. E se ela é dependente, ela não é coordenada, porque a coordenada é independente. Letra E. Não sei. Não sei o que, onde pode ter resposta para isso. Esse trecho exige complemento. Se exige complemento, ele depende de alguma coisa. Se depende, não é coordenado. Correto? Número 14, ficou letra B. E número 15, considerando a concordância nominal, marque a alternativa incorreta. Questão muito fácil, tá? Se você bater o olho aqui, você já vai marcar que é a letra D. Vamos marcar de uma vez. Pronto. Não existe a palavra menos. Vamos ler as outras. Naquele par que há bastantes meninos. É bastante ou bastantes? Substitui por muito. Naquele par que há muitos meninos. Vou colocar aqui na frente. Muitos funcionou, então é bastantes. Se eu estou em busca da incorreta, essa aqui está correta. Vou deixar em vermelho, tá? Ela está incorreta, eu vou deixar em vermelho, só para frisar esse muitos aqui, que é muito importante para a gente. Letra B, os concurseiros estudam. Passa para muito. Os concurseiros estudam muito para a prova. Substituindo pelo muito aqui, ó, também funcionou. Tranquilo? Eu acho muito tranquilo essa parte. Já matei a questão lá embaixo, né? Letra C. A cidade parece mais civilizada com menos gente. Olha, também funcionou. Então, as letras B e C estão corretas. Eu estou em busca da incorreta. Então, ficou a letra D. Compadre, o vídeo foi legal? O vídeo foi útil para você? Serviu aí para alguma coisa? Então, inscreva-se no canal. É muito, mas muito importante a sua inscrição no canal, tá? Serve para dar visibilidade ao canal no YouTube. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Divulgue o Nirvana Atômico. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!